Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais um podcast Rotary Clube Itiquira em Ação. Para você que não sabe o que é o Rotary Clube Itiquira, nós vamos falar um pouquinho para você hoje do trabalho que ele vem desenvolvendo aqui no município de Formosa e toda a região. O Rotary Clube Formosa Itiquira, ele desenvolve diversos trabalhos comunitários aqui na nossa região, como, por exemplo, o projeto Mães Costureiras e também a criação da horta comunitária na Casa da Mãe Social 2, que nós acabamos de presenciar essa semana, inclusive levando muitas mudas para aquelas crianças lá. Também em Cabeceiras foi implantado o Mães Costureira e outros trabalhos que ele vem desenvolvendo, que nós vamos aqui durante esse podcast falando para você. E o clube também promove a inclusão e a valorização de diferentes grupos na comunidade, por exemplo, através de ações de conscientização sobre os direitos de pessoas idosas e pessoas com deficiências. Hoje nós temos o prazer de estar aqui falando para você sobre a importância do karatê e os seus projetos. Nós te convidamos a partir de agora a participar conosco, mandando sua mensagem, mandando seu comentário, falando de outros temas que você queira que seja abordado também, e o Rotary Club, assim que receber essa indicação sua, nós vamos trazer para você, vamos estudar e vamos trazer aqui. E aqui comigo, essa noite, a Márcia, já voltando, né, Márcia? Graças a Deus, voltando ao trabalho, porque ela deu um descanso, né? E agora ela está aqui conosco. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Maciel. Boa noite a todos que estão aí seguindo o nosso podcast. Hoje uma noite bem especial. Nós estamos aqui com duas figuras de Formosa, o Sensei Alzemir e o Sensei Elson. E a gente quer saber, primeiro, quem é o Sensei Alzemir? Boa noite a todos, eu sou o Sensei Alzemir, faixa preta de Karatê. Comecei a atuar aula de Karatê no Planaltina DF, né, como professor, comecei lá em Sobradinho como aluno, e hoje exerço um trabalho, né, com Karatê em Planaltina, e hoje estou fazendo um trabalho social aqui em Formosa, Goiás, e também em Cabeceiras de Goiás, né, junto com a prefeitura lá, junto com o secretário Marcos Vinícius, o prefeito Jacó, que está nos fazendo esse trabalho lá. E aqui em Formosa é um local especial que a gente está implementando esse trabalho de karatê, que a gente trabalha a educação, disciplina, o respeito, e as crianças vêm melhorando nas notas, no comportamento em casa. Isso é o mais importante, né? Dando um caminho para elas, ao invés de ficar o dia todo no celular ou na rua, elas estão fazendo alguma coisa. E também quero agradecer também, em primeiro lugar, a Deus, né? Agradecer também ao professor Jorge, ao professor Elson, que me trouxe para cá e me deu essa missão de poder fazer esse tipo de trabalho, de abraçar essas crianças aqui de Formosa, porque esse trabalho que a gente já está fazendo em algumas escolas, que é na escola Alice, Maria Alice, e na escola Pastor Taídes, né? Então lá já está desenvolvendo bastante e é um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso. E agora, quem é o Sensei Elson? Boa noite. Tá ligado? Boa noite, aqui é do Sensei Elson. Primeiramente, eu vou dar a saudação do Karatê, que nós temos a nossa guisa de cumprimento, é o Os. Quem é karateca, ou judoca, ou jiu-jitsu, conhece. O Os. Os é como se fosse bom dia, boa tarde, como vai você, né? Então, aqui ouvindo aqui o professor Alzemir, a convite da dona Márcia aqui, né, do Rotary Clube, nos prestigiando, nos dando a oportunidade de poder levar o conhecimento de toda a sociedade formosense. Nós estamos nos apresentando, o professor Elson é esse professor aqui, que percorreu por muitos longos anos aqui, enraizando o karatê em Formosa, né, como muitas pessoas aqui, às vezes em várias repartições, em todos os lugares de Formosa, tem um aluno meu, como tem fora de Formosa também, e vários faixas pretas, né, já formado por mim. Enraizei o karatê aqui, desde criança treinando, hoje eu estou já bem idôneo no karatê,
E nós estamos aqui, fizemos vários alunos e formamos várias faixas pretas, às vezes, através de projetos sociais, ganhando a oportunidade de poder executar esse trabalho na sociedade, projeto social, e ajudar a criança, adolescente, sair da vulnerabilidade, às vezes do risco, né, até de vida, às vezes, pelas ruas, e aí hoje transformou em muitos cidadãos de bem na cidade, né? E nós achamos por bem agora crescer mais, desenvolver mais o karatê, trazendo aqui esse grande ilustre professor Zemir, que hoje nós estamos aqui juntos fazendo um trabalho, o professor Jorge, com todo o apoio do professor Jorge, e mais outros professores que virão somar conosco, né, aqui em Formosa, e nós vamos cada dia crescer mais, aumentar, ampliar, e contando com o apoio dessas figuras nobres aqui, como o Maciel, a dona Márcia do Rotary, né, o Cássio, e podermos crescer mesmo com muita força, com muita garra, né? Então, nós estamos aqui e contamos com todo o apoio, com toda a dedicação de todos que quiserem nos apoiar. Estamos aqui para somar e dizer à comunidade toda, à população toda de Formosa, que estamos aqui nesse trabalho, justamente para ajudar as pessoas a sair daquele marasmo da vida, da ansiedade, às vezes da correria do trabalho, descansar fazendo as técnicas do karatê, né? Na filosofia do bem, que o karatê é uma arte criada pelo nosso pai do karatê, conhecido por Jinshin Funakoshi, quem é karateca conhece bem, e que ele levou o karatê praticamente a todo o planeta, na questão de fazer somente o bem, levar a força física, moral, espiritual, interna, psicológica. Então o karatê tem uma filosofia de vida, uma filosofia de crescer e dignificar o cidadão, a cidadã, para uma grande moral. Que eu sempre digo, a força não está na violência, sim na moral. O homem tem que crescer com uma grande moral. E o karatê faz isso. Dá uma moral personal, social, familiar, ele dá a sustentação e a base para que de criança cresça um cidadão de bem em todas as repartições de todas as profissões, todos os segmentos, entendeu? Então, dona Márcia, nós estamos aqui, é isso, tá? Lutando com esse karatê para melhor, tá? Você praticamente já respondeu todas, a gente pode até encerrar. Em uma coisa só, você já falou tudo que a gente ia perguntar, que a gente queria saber, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai intercalando aqui uma coisa e outra, para quem de casa não prestou atenção, né? E a gente, né, às vezes os que entram mais atrasados, se repete. Uma perguntinha aqui que não quer calar. O que é sensei e o que é necessário para se tornar um? Então, o sensei em karatê, traduzindo assim, seria um professor, né? Ou seria o que chegou antes, não é isso, professor? Na realidade, o sensei é isso mesmo. O que chegou antes, então. Eu, por exemplo, vamos dizer assim, que eu posso dizer o sensei, porque eu cheguei antes aqui em Formosa com karatê, cheguei antes faixa preta e poder ministrar aulas. Então, sensei significa isso. É um que chegou antes, ou seja, um professor, um mestre, né? Entendi. Então, esse é o sensei em japonês. Terminologia mesmo em japonês do sensei significa o antes, e o sei é o nasceu, né? Então, ele nasceu antes. Então, lá no Japão, por exemplo, eles se cumprimentam qualquer pessoa, independente da aula de karatê, não como sensei, né? Que é uma palavra bem específica para isso. O osso também significa estou preparado, né? Temos que estar preparados para tudo, porque o karatê traz essa tônica para os alunos, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, porque é muito importante isso. Através do karatê, o karatê não é apenas uma arte que você vai chutar, vai socar, mas é uma filosofia de vida. É um método de vida onde a pessoa vai praticar o bem, vai fazer o bem, né? Você usar isso para você, quem faz karatê não briga, ele luta, mas quando dentro das competições tudo certinho, uma arte marcial de autodefesa, né? Então é uma coisa muito importante, onde deixa alguns pais até perguntam, o karatê, meu filho vai ficar mais violento? Muito ao contrário, ele vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais
confiante em si mesmo, entendeu? Porque lá dentro não vai aprender a lutar, não vai aprender a brigar, vai aprender a lutar até para ter uma melhor nota na escola. Então eu chamo isso de karatê educacional, né? Porque tem que trazer educação, que está, acho que faltando hoje muito na juventude, né? Sim. Os filhos hoje não respeitam muito os pais, então Não a respeita tônica, ninguém, né? não respeita ninguém. A tônica maior do karatê é o Reigo Omozonorokoto, que significa respeito acima de tudo, né? Então temos que respeitar. É uma sociedade que se respeita, é uma sociedade que cresce, Sim. no geral, né? A palavra karatê tem algum significado? Tem. Kara significa vazio, te significa mãos, e o do é o karatê do, né? O caminho das mãos vazias, né? Porque dentro do karatê, nossos corpo de um karateca são armas, né? Então a gente é o caminho das mãos vazias, né? Não usamos armas, não né? usamos armas, né? Karatê O próprio do. corpo, karatê do, Do caminho, significa caminho, da- porque é o contrário. Do, caminho das mãos vazias. Karatê do. Do é caminho, te é mão e o cara Vazio. O cara é vazio. Ah, sim. Porque eu não vi esse do. A gente só o do vê caminho, karatê, né? O karatê, o do vem no karatê mais tradicional, mais antigo, hoje ele usa a palavra mais curtinha, né, para identificar, né? entendi. Karatê, mãos vazias, significa que o do é o caminho. A gente até tinha perguntado, ele já falou mais ou menos, mas eu vou perguntar de novo. Qual a origem do karatê e quem a criou? Eu não entendi bem o nome. Como ele falou a primeira vez, então agora você... Como que é o nome? Jishin Funakoshi. Aproximada. O karatê iniciou em Okinawa. Na época foi proibido, teve a guerra, tudo certinho. Então os karatecas tinham que treinar sozinho nas casas, né? E o Funakoshi era um menino muito franzino, muito fraco, e ele treinou com o Isato, mestre Isato, e foi aprendendo as técnicas. Depois, lá era chamado de Okinawa-te, né? Mãos de Okinawa, que pertencia à China. Depois o Japão trouxe o Okinawa de volta. Então, em 1916, ele fez a primeira apresentação lá em Tóquio, né, com a ajuda do mestre Jigoro Kano, que é o mestre do judô. Em 1922, foi fazer uma apresentação para o imperador. O imperador ficou tão impressionado com a apresentação dele que praticamente o obrigou a dar aula nas universidades, né? Aí o karatê, ele nasceu mesmo em 1936 com a palavra Shotokan. Shoto significa sábio, né, que era o apelido do Funakoshi, o pseudônimo, que ele era poeta, ele fazia algumas coisas assim, e ele escrevia como Shoto, e Kan casa, então Shotokan, que é o karatê nosso, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que se espalhou para os Estados Unidos, para o Brasil e para o resto do mundo, através do Kanazawa e do Nakayama, aliás, através do Nakayama, porque o filho dele, o Jigo Funakoshi, ele morreu na Segunda Guerra Mundial porque não quis comer uma comida lá dos americanos devido à Segunda Guerra Mundial, né? Estou tentando fazer um resumo mais... Bem, Foi o Jishin bem Funakoshi. resumindo. Então começou lá em Okinawa, só que o Okinawa não... Vou falar do karatê, fala a noite toda. O Okinawa, ele não tinha um respeito, assim não estava ilustrado. Em 1922, que o MEC lá do Japão, que oficializou o karatê como arte marcial japonesa, mas antes ele nasceu em Okinawa, que pertencia à China. E depois dessas guerras que Okinawa voltou para o Japão, que o karatê foi respeitado. Muita ajuda do Jigoro Kano. A ilha de Okinawa, né? Ilha de Okinawa. Igual, por exemplo, ele falou sobre o Shoto. Shoto é um sábio. Shoto foi apelidado para ele, ou deram o nome dele de Shoto, porque também Shoto significava um pinheiro no Japão com muita flexibilidade. E como o Funakoshi, o Jishin Funakoshi, que é o pai do criador do karatê, ele era uma pessoa também fácil de lidar, ele é flexível. Ele tanto como ele desenvolvia uma sabedoria de poemas, da arte, da técnica, como ele não resguardava como muitos, ele levou até as praças. Hoje é difundido o karatê Shotokan através do Funakoshi. Então ele era uma pessoa muito flexível. Então Shoto significava flexibilidade. Ah, sim. Ondas ao pinheiro, né? Porque tinha um pinheiro que ele no Japão existe, né? Que ao passo que vai na nevada, que vai nevando, ele vai pegando as neves nos galhos e ele desce com peso
descarrega a neve e volta para o lugar. Então ele é flexível. Aqui a gente estava perguntando, né, se o karatê tem um lema. Você até já falou o lema. Falou da filosofia. Tem algo a mais da filosofia do karatê que vocês queiram acrescentar? Então, o Dojokun, que a gente segue esse Dojokun, que são os 5 lemas do karatê, né? Inclusive, aproveitando o gancho, a oportunidade, o professor Zemi vai falar o Dojokun em japonês e eu vou traduzir em brasileiro. Tá bom? Eu vou tentar lembrar. Vai trazendo para o português. Eu vou trazer em português. Tocho Remozonorokoto. Esforçar-se para a formação do caráter. Hegyo Mozonorokoto. Fidelidade para o verdadeiro caminho da razão. Jinkaku Kansei Omozonorokoto. Criar o intuito de esforço. Nikaku Makoku Omozonorokoto. Respeitar acima de tudo. E Nikaku Kansei Omozonorokoto. Conter o espírito de agressão. Que chique! É porque esses 5 lemas que a gente segue do karatê são os lemas para o aluno seguir, e que se você seguir esses 5 lemas, você segue uma vida muito boa, você não faz nada de errado, você faz tudo certo. Então a gente passa esses lemas para os alunos, para que eles sigam isso aí, porque eles não apenas... Porque hoje nós temos as competições, né? Temos as competições de karatê que são muito legais, as crianças gostam bastante. Inclusive, se você me der uns 2 minutinhos, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E a gente está fazendo um trabalho aqui em Formosa que eu estou gostando bastante, que as crianças aqui estão assim, treinando bastante, já estão aprendendo, né? O professor Elcio um dia chegou lá na escola e ficou até impressionado. Esse menino já está batendo o Gyakuzuki certo, que é um soco do karatê de marcar ponto, né? Então, a técnica do karatê, a luta do karatê não machuca para a criança, até porque também tem toda uma proteção, tem capacete, tem protetor de tórax, protetor, até porque também a gente segue o ECA, né? Até 17 anos tem que proteção total das crianças. No meu tempo não tinha dessa não, né? É você lutar e rezar para chegar em casa. Nossa época não tinha ECA. Não tinha ECA. Então, o que acontece? Então, a gente vem trabalhando nisso aí e temos bastante alunos campeões aí. Tenho queria aproveitar o gancho, né, mandar uma saudação para os meus alunos lá de Cabeceiras de Goiás, de Formosa também, de Planaltina, que eles vão participar do campeonato lá em Brasília, na Candangolândia. Lá em Cabeceiras, com 6 meses, a gente conseguiu, no ano passado, ganhar medalhas no Construindo Campeões. E depois, no campeonato do ano passado da UNB, a gente está retornando lá agora. Então, lá o trabalho está começando também, mas temos grandes atletas lá. Quero mandar um abraço lá para o Marcos Vinícius, para a Nayara, para os meus alunos lá também. E também mandar um abraço aqui para a minha amiga Josi, né, da Zumba, que ela faz um trabalho espetacular com a Zumba lá em Planaltina. Vai começar aqui, está fazendo um trabalho muito bom lá em Cabeceiras de Goiás também, com o grupo As Amoras, né? E a gente quer trazer essa outra coisa também para fazer um trabalho Josi, com as mulheres, que ela tem um trabalho muito, muito, muito bom mesmo, entendeu? A Josi também, eu ainda não entrei em contato com ela, porque a gente está com várias ações. Então, agora que a gente está finalizando, para a gente poder abraçar aí a Josi, né, e essa causa para as mulheres. E lembrando também que a gente vai agora dia 17 e dia 18, até com os alunos do professor Elcio também, com os meus, para esse campeonato lá, mandar um abraço ao meu sensei, professor Hélio, que está fazendo as inscrições lá. Ou seja, então o professor Elcio me trouxe aqui, me colocou uma missão. Mandar um abraço também lá para o meu presidente da CNKSL, o professor Lucas, né, lá de Tocantins. Inclusive, vou dar um gancho aqui rapidinho, a gente agora estamos como presidente da Federação de Brasília e entorno, né, que junta Brasília com a RID, né, eu tive a honra a responsabilidade de ser o presidente da federação. Estamos aqui com o vice-presidente, que é o professor Elcio, e agradecer muito para que essa federação chegasse onde ele está, o professor Jorge, porque ele fez uma coisa que muitos não fariam, ele fez em tempo recorde também. A gente não pode deixar de agradecer, que a gratidão é uma coisa muito importante, né? E agradecer a oportunidade de vocês aqui também, do Rotary, para a gente estar falando do nosso karatê. Quem quiser participar do nosso projeto aqui em Formosa também, depois a gente vai deixar aí, se vocês permitirem, os nossos contatos, né? Isso também lá no final. Os nossos contatos também. E é porque assim, eu sou bem elétrico, eu falo bastante, mas assim,
quero falar o prescindível, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, a gente faz um trabalho diferente aqui em Formosa, inclusive a gente está trazendo, querendo 90% já está acertado, né, professor? Sim. Trazer o Campeonato Brasileiro de Karatê aqui para Formosa, que vão que juntar bom. mais de 15 estados, fora os nossos alunos aqui. Vai vir isso para Porque julho a do nossa, ano que vem, né? nossa federação, ela é de Brasília, mas ela Abrange engloba todo o entorno, porque a gente faz parte da RID, né? RID, né, professor? RID. Então isso é muito importante. E assim, a gente sempre aproveita a oportunidade da gente fazer até um trocadilho aqui, na época que descobriu o Brasil, catequizar, né? Que os padres catequizavam os índios, né? E depois a gente vai estar catequizando os karatecas também, que é uma coisa boa, né? Sim. Então, tudo que fala de Deus, tudo que fala de coisa boa, tudo que fala para a gente ajudar o próximo, ele é muito importante, né? Dentro do mundo hoje, que está um mundo um pouco complicado. E eu quero realmente agradecer a vocês a oportunidade de estar falando aqui, né? E estamos aí. Agora uma pergunta, assim, talvez ignorante, né? Para a gente que não conhece, a pergunta parece ignorante. As roupas, né? Os kimonos, né? Que se chamam, usadas, não são muito pesadas para os movimentos? Eu respondo, professor? Bom, então, o que acontece? Nós iniciamos o karatê, que na realidade a nossa roupa, ela não se chama kimono. Kimono é uma roupa, umas vestes das mulheres japonesas, né? Ah, sim. E como o brasileiro sempre ele leva a coisa como se adapta realmente no entendimento dele, o brasileiro. Então chama de kimono, porque é uma roupa toda, completa, sim, né? E longa. E na realidade o veste do karatê se chama karate-gi. Como o judoca sabe, chama judogi. Judogi. Mas então essas roupas nós usamos porque elas significam também uniforme, fica em uma forma única. Eu ia até falar uniforme, mas como a gente sempre escuta, como você falou, né, o kimono. Sobre o que o professor falou, vou até contar uma história engraçada de um professor lá da Espanha, né, lá de Sevilha. Quando eu falei com ele, assim, não, eu vou colocar o kimono. Ele, que te passa? Kimono? Não. Tu és geisha? E o meu professor lá da Argentina, que é o mestre Lescano, também ele achou estranho quando a gente falava kimono aqui no Brasil, né? Não, mas no Brasil se fala kimono. Não se habla kimono, se habla karate-gi. Então eles acham bem estranho, porque nós brasileiros a gente adapta tudo, né? Até o inglês nosso é diferente, a gente estraga a comida italiana, a gente estraga o croissant japonês ou melhora, né? Vou dizer que a gente melhora. Então, mais ou menos isso. Aí, quando nós começamos a arte, geralmente é usado um karate-gi, ou seja, kimono para nós, né? É mais leve para criança. Realmente o kimono de brim, que ele é bem leve, bem tranquilo, né? O Oxford, por exemplo, é bem fininho. E geralmente, quando a gente dá aula todos os dias, nós usamos esse mais fino para ficar mais tranquilo. Porém, como nós temos as técnicas desenvolvidas os movimentos, as técnicas bem direcionadas, bem formalizada, minuciosa mesmo, então nós passamos a desenvolver ela, e quando usamos o kimono mais reforçado, mais grosso, porque nós chamamos quando o impacto da defesa, o impacto do golpe, como chamamos de kime, e o próprio kimono, ele ajuda a expandir, a ampliar e fazer com que o aluno cria uma intenção espiritual de desenvolvimento do próprio espírito, do próprio eu, com seu corpo, desenvolver melhor aquela técnica. Então, às vezes, quando vai graduando, eles vão usando o kimono mais pesado. Nem é tanto pesado, sim, mais lona, vamos dizer, ele é mais de lona. Parece ser pesado, só que não é. E ele todos simplesmente dá mais um efeito que quem está, por exemplo, quem dá uma aula ou pratica o karatê de kimono, se ele for praticar sem o kimono, ele sente como se não tivesse realmente tendo efeito seus movimentos, embora ele tenha, mas ele se sente, porque o kimono parece que reveste a pessoa do bem, tanto que nosso kimono ele é usado branco, então ele reveste a gente do bem e faz com que a gente reforce a força espiritual. A outra pergunta até é essa, é só branco ou tem outra cor? Então... Bom, não, realmente, para falar a verdade,
o Jishin Funakoshi, nosso mestre que ensinou o karatê, ele usava roupa normal. Foi traduzida lá para o pessoal do judô na época para usar o branco, porque o branco é a cor da pureza, né? Só que o judô hoje usa o azul e o branco, né? Só que o karatê continua com o branco, que tem esse significado. Tem alguns estilos de karatê que não é bem um karatê, como o kendo, que é o karatê norte-americano, e usam outras cores de preto. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, você pode usar um kimono preto para uma apresentação de gala, e dependendo da sua graduação. Ou você pode usar uma hakama, que é uma hakama, que é um kimono, uma calça preta, kimono preto, você pode fazer uma apresentação, ou algo assim. Agora uma blusa preta e calça branca. Isso, que é um hakama, que é uma calça de vários... Mas geralmente é mais para o mais nível superior, mais mestres, né, que amplia mais as técnicas. Mas o tradicional mesmo é o branco. E para falar a verdade, só para inserir esse kimono mais grosso, nas competições é o kimono de kata, que ele vai dar mais força, né, para aquele barulho. O kimono mais leve, o de brim, tem vários tipos de kimono, né? É mais para a criança lutar, para soltar, para não ficar tão pesado lá para ela. Então, geralmente, criança, mais o adulto que usa esses kimonos mais 15 anos acima, né? Adolescente de 15 anos acima que podem usar isso. Eu observei, na vez que eu fui lá, as faixas, as cores das faixas. Como é esse segmento dessas faixas? Quais são as cores que existem? São quantas, na verdade, para você chegar na preta? Bom, o karatê, ele porque é o seguinte, hoje, às vezes tem países que eles diverge um pouco das graduações. Nós aqui, eu, por exemplo, o Karatê Shotokan, que sempre eu vinha andando com ele sempre foi dividido em várias, por exemplo, por volta de 8 faixas, que são divididos por fases, como o menino na escola, ele vai treinando, aprendendo a matéria do Karatê, ou seja, da escola, e vai tendo suas aprovações. Por exemplo, final de ano, aprovando para o outro ano, né, para graduando, indo crescendo no seu objetivo de cultura. E o karatê também, não sendo diferente, ele começa com a faixa branca, que significa mente limpa, mente livre, mente clara, para que ele possa entrar no símbolo das cores de evolução da própria vida, da própria filosofia, da própria evolução espiritual, ou seja, personal, né? Então ele começa faixa branca e faz um exame anual, vamos dizer, às vezes algum professor adota 2 vezes ao ano, né, semestral, né? Mas eu sempre adotei anual. Então é faixa branca, amarela, a faixa vermelha, a faixa laranja, a faixa verde, roxa, marrom e preta. Então, ela pode ver que elas vão escurecendo. Aí ela chega na marrom, mais escura um pouco, e aí consolida a faixa preta, que também será feito por exames, ou seja, aprovação, diante de uma mesa de avaliação de professores mais antigos, mais conhecedores das técnicas, né? Então, é anual que troca essas faixas? Eu adoto geralmente anual. Depende da escola. Entendeu? Depende exemplo, Como a gente trabalha com projeto, por exemplo, para falar a verdade, a gente falou do Karatê Shotokan, mas tem 5 estilos, né, que são utilizados. Que é o Shotokan. A próxima pergunta aqui, quantos estilos de Karatê existem? Existe mais de 20 estilos, mas os 5 mais difundido é o Shotokan, com a cada 10, 7 são Shotokan, tem o Wadoryu, o Kyokushin, a Goju-ryu, o Uechi-ryu, e outro que me falha a memória agora, que é bem... Shorin-ryu. Então, o que acontece? Em algumas escolas, por exemplo, como antigamente o karatê era mais feito por adultos, 16 anos acima. Quando a gente começou com esses projetos, principalmente eu e alguns professores começou muitos anos atrás com o projeto, difundiu muita criança. Então, hoje, 90% dos karatecas são crianças, né? Então, a gente, às vezes, adota uma faixa azul, que não é bem do Shotokan, mas você pode adaptar, porque o karatê hoje ele é de domínio público, né? Depende da sua escola, como as escolas internacionais, a gente pode fazer são escolas diferentes umas da outra, então a gente pode adaptar. Por exemplo, às vezes eu adapto para a criança uma faixa azul, porque é uma continuação da faixa branca,
para ele dar uma performance maior. Às vezes a gente vai fazer um kata Heian Shodan, a gente pode ensinar um Taikyoku Shodan, que é um Kihon kata. Então é bem complexo isso, entendeu? E cada professor, a gente segue a determinação de cada professor. E dentro de uma federação, a gente alinha num consenso para todos, né? Então a criança, por isso que eu coloco, às vezes a criança começa numa faixa branca, vai para azul, porque ele demora um ano para ir para amarela. Aí da amarela, aí da faixa, por exemplo, tem algumas escolas que usam ponteiras na faixa que veio da Coreia, vem do Taekwondo e do judô e do jiu-jitsu também, mas você pode adaptar também. Isso não é que não está saindo, por exemplo, você pega uma faixa laranja, você pode adaptar ela para a faixa laranja, ponteira verde. Sim. Tem professor que já espera e já vai logo. Isso depende do estilo que o professor trabalha com os alunos para adaptá-lo para ele um dia chegar da faixa marrom para preta, ele chegar com convicção para ser um bom faixa preta. Então, para você ser um bom faixa preta, você tem que ser um bom kataísta, que não é só apenas lutar, não. Você tem que saber fazer a técnica correta, treinar bastante. Inclusive, a gente tem alguns atletas que vão fazer exame de preto no final do ano, está treinando bastante com eles. Então, o karatê é isso, é determinação dia após dia, né? É matar um leão por dia e já deixar outro lá amarrado para o outro, como dizia meu avô. Tem umas perguntas aqui, uns companheiros aqui dando boa noite. E a Edna, ela está perguntando o seguinte: vocês têm algum projeto que visa dar aulas de karatê para pessoas com deficiência? Pode falar, professor Zimir. A gente tem, inclusive a gente tem sim, dentro da nossa federação a gente tem um espaço lá que a gente vai trabalhar com os PCDs, né? Com autistas também, com Down, ou com... Eu tenho um aluno cadeirante, eu tenho até uns vídeos que eu esqueci de mandar, que ele é faixa verde de karatê, ele pega a cadeira, gira a cadeira, faz um movimento, põe a cadeira, faz um movimento, então é um menino espetacular, um cadeirante. Tem alguns alunos meus que são autistas, inclusive eu tenho 2 sobrinhos que são autistas, e em breve vão estar treinando também. Autista de alto nível, né? alto grau. Eu tenho alunos autistas no meu projeto em Planaltina, se eu não me engano eu tenho 2 aqui em Formosa também, então eles estão se adaptando, é o tipo de trabalho, a gente quer sim fazer esse tipo de trabalho, não só para dar uma saúde melhor, uma saúde mental, uma coisa bacana, pode ter certeza que a gente quer fazer e vai fazer isso. Você acha que lá na APAI, por exemplo, consegue colocar o karatê lá para as crianças da APAI? Sim, eu creio que a gente pode ir lá, fazer um estudo certinho. O karatê ele é para tudo e para todos. Funakoshi ele dizia que o karatê foi feito do menor para ganhar do maior, né? Então a gente usa isso hoje em dia para a gente se adaptar a qualquer movimento, a qualquer coisa assim. Eu quero entrar nesse gancho aqui da Érica, né? Edna. Então, Edna, eu quero entrar nesse gancho e quero dizer para você o seguinte, que o karatê, as pessoas pensam que seria o homem que teria que praticar. Não. As mulheres deveriam praticar mais do que os homens. Por quê? As mulheres hoje estão sofrendo essa questão de feminicídio. Homens, às vezes, desequilibrados, que agridem as mulheres. Então, eu quero dizer a vocês assim, que nós temos, inclusive, exemplo, a emoção com a prática do karatê, ela volta a um alto equilíbrio de defesa pessoal. Por exemplo, eu tenho foi um relato de uma mulher que ela trabalhava no salão, uma jovem, bonita, e aí ela trabalhava no salão. Quando ela foi abordada por um rapaz todo drogado, com a faca na mão, tentando assaltá-la, e ela simplesmente, recebeu ele com maior tranquilidade, sabendo que ela não ia sofrer agressões. E ela conseguiu tirar essa faca, mobilizando o rapaz até que chegasse a polícia, e tomando dele a faca. Então, acho que todas as mulheres deveriam praticar o karatê. Com certeza. Quero também... Até de cabeça branca também? Também. Inclusive, o que eu quero dizer sobre isso que você falou, hoje mesmo eu vi um vídeo dos karatecas a partir de 80 anos. Maciel, então a gente pode ir lá. O professor, ele é um mestre com os seus 80. E os alunos, eu vi o vídeo hoje, que eu pesquiso, eu fico conferindo sempre.
E o professor tinha mais de 80, um grande mestre. Os alunos, todos idosos, não tinha nenhum que tinha um fio de cabelo preto. E acima de 80 anos. E tem relatos de pessoas aos 90 pegando faixa preta. Cujo eu tenho uma mulher que ela entrou no karatê aos 40 anos de idade. Ela estava com câncer, portadora de câncer. E ela retornou uma entrevista com 70, já formada faixa preta, e ela mostrou ao vivo numa rede de televisão, ela mostrando todas as técnicas do karatê, dos conhecimentos de karatê, e ela era uma mestre de karatê. E ela dizendo que com o karatê ela se libertou do câncer. Às vezes, né, a cabeça também, né, influencia depressão, muito, né? Ansiedade, será a cura para muita gente. O nosso presidente divino, ele está perguntando aqui o seguinte: por qual motivo o karatê foi excluído da Olimpíada da França em 2024? Isso aí eu posso responder com... Nós temos... Vou entrar no judô de novo. Inclusive, eu sou faixa amarela de judô, eu parei de treinar. Eu sou faixa verde. O judô é uma instituição que é mundial, é só uma instituição, entendeu? Então, o judô está até hoje. Estilo. É só um estilo, só uma instituição. O karatê tem mais de 100 e tantos estilos e também várias federações. Então, teve uma reunião em Genebra, onde iria todos se unificar, todas as confederações mundiais se unificar, tem grandes confederações mundiais, grandes campeões mundiais, para poder fazer isso. Aí por isso que não fez, porque cada um tem muita política no meio do karatê, né? Essa parte política aí. Aí, por exemplo, temos a WKF, ela é gigantesca, temos a ISKF, temos a JK, JKS, os tradicionais também, mas não entraram em consenso, então foi excluído. O karatê participou das Olimpíadas do Japão como apresentação, no geral, e depois disso tudo foi excluída das Olimpíadas, porque tem que ter uma instituição geral, nem que se reúna todas, para que elas possam participar das Olimpíadas. Então infelizmente tem muito política no meio do karatê também, política mundial, por isso que foi excluído. Respondido então, né, presidente? Ele continua aqui do seguinte: todo tipo de luta visa a autodefesa. Como vocês tratam eventuais praticantes que demonstram tendência à violência e não à autodefesa? Sempre tem aqueles, né? Essa é com o professor. Bom, o que acontece? Eu acabei de falar que a violência, a força não está na violência, sim na moral. O karatê, ele forma a pessoa com um bom caráter, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa que ele pode trazer, ele tem a tendência de violência, quando ele passa a praticar o karatê, que ele passa a se conhecer verdadeiramente, que às vezes o homem vive até os 100 anos e não se conhece. E às vezes vai morrer sem se conhecer. Portanto, quando você passa a praticar uma arte, ou seja, principalmente esportiva, eu não vou falar somente o karatê, você começa a sentir a sua capacidade humana, física, psíquica, né? E até mesmo chegar ao nível de moral. Ele passa a ter uma moral social, profissional, familiar, e ele começa a dominar o primeiro adversário que ele vai, a hora que ele entra para os desafios, a primeira pessoa, o primeiro adversário dele é a própria pessoa, é a si mesmo. O meu maior adversário sou eu mesmo. Sim. Então, o que acontece? Eu vou quebrar com a prática do karatê, eu vou quebrar aquelas, vamos dizer, ídolos, né? De violência, de revoltas, né? Que todo mundo vai adquirindo através desde criança. Muitas pessoas ofendida e começa a criar mágoas, né? Por exemplo, vamos dizer assim, vou citar aqui, nós tivemos uma pessoa que não era ruim no Nordeste, se transformou, conhecido o homem mais ruim, seria o Lampião. Na realidade, ele não era uma pessoa ruim, ele criou uma mágoa pelo que aconteceu com o pai dele. O transformou nisso. Então, ele não encontrou ninguém que o desse a oportunidade para que ele retirasse essa mágoa.
e assim ele ficou considerado o mais violento. Porém, o ser humano, quando ele passa a se conhecer, que ele tem o apoio, por exemplo, o karatê ensina a autodefesa, o autoequilíbrio, que ele sabe, ele sente que ele é capacitado até mesmo defender de um acidente, ou de um malfeitor, ele tem o equilíbrio, porque na realidade o homem que pratica a violência é porque é o homem que mais tem medo. O homem mais medroso pratica a violência. O homem que entra na mata, ele não mata nenhum animal. Ele sabe, às vezes, dominar a natureza. Tem pessoas que chegam ao ponto de comunicar com os animais, de alta violência, de alto, vamos dizer, felino, que na realidade é porque ele é autoconfiante em si mesmo. Então o karateca, ele inclusive tem um símbolo do tigre. O karatê traz com ele o símbolo do tigre. Por quê? Porque na realidade ele realmente é dotado de alta defesa, alta destreza também. Porém, ele sente-se confiante. Quanto mais confiante ele é, quanto mais técnica ele domina, mais suave e calmo ele é. Qual é o símbolo do mestre? Manso, tranquilo, fala tranquilo, bom orientador, e ele tem uma moral que ele nunca vai praticar violência. Então, o caminho do karatê é nunca ensinar ninguém a violência, e sim a defesa pessoal. E ele aprende também, realmente, lutar consigo mesmo. A luta, ele começa consigo mesmo. Lutando, que as pessoas falam assim, eu não sou capaz, eu não tenho condição de fazer isso que vocês fazem, que o karatê parece que tem que ter um alto domínio da assimilação das técnicas, né? Uhum. E da absorção das técnicas. Então, quando ele passa a absorver, começa a sentir ele mesmo. Aí ele passa a dominar a sua própria ídole, sua própria violência. Então, o karatê, ele é assim, ele não ensina ninguém a ter violência, e sim ficar mais calmo, mais tranquilo. Acho que respondi a pergunta. Respondeu sim. Muitas palavras. A Marlene Tavares está aí dando parabéns, Sensei Eusemi, pela entrevista. Marlene Planaltina DF. Obrigado, Marlene. A Marlene é mãe da minha aluna Alia, que ela tem 7 anos, desde os 5 ela treina e é bicampeã brasiliense. Uhum. E é uma menina que é faixa amarela, ela já ensina os outros a fazer o kata, me ajuda bastante. Um abraço, Marlene, um abraço. Já viu? Já. Um abraço aí também para o Ayrton, que é o esposo dela, né? É uma menina espetacular, uma menina inteligentíssima. E uma futura grande, até uma futura campeã mundial, né? Porque dentro desse meu trabalho, graças a Deus, com todo o esforço, eu tenho muitos campeões. Eu tenho campeões pan-americanos, sul-americanos. Tem um aluno meu que até ele foi o ex-marido do aluno do Sensei Wellington, que ele foi campeão sul-americano no Paraguai. Alunos meus que foram campeões pan-americanos lá em São Paulo. Conseguimos vagas para disputar o Mundial lá na Sérvia, em Montenegro, né, no ano de 2012. Ou seja, tem alguns campeões da Argentina também, e a gente vem trabalhando nisso aí, para formar não apenas campeões, ser medalhistas, mas termos também pessoas do bem, né, pessoas que vão ajudar. Então, os alunos meus faixas pretas que estão entrando nessa ideia de fazer projetos também, quero mandar um abraço para a Priscila, que é da nossa federação também, que ela me ajuda bastante lá em Planaltina. E só tenho a agradecer, né? Eu sei que é um pouco difícil, não é fácil vir de Planaltina, dou minha aula aqui com todo prazer, para a gente poder fazer. A gente quer expandir esse trabalho também e mostrar os benefícios do karatê, que eu acho que o esporte... Eu vou falar do karatê porque é a menina dos olhos, né? Mas todo o esporte, ele é muito importante na vida da criança e do adolescente e dos adultos também. Por falar em mulher, não é falando não, mas as minhas alunas, elas estão top, porque assim, eu tenho mais alunas meninas do que meninos, por incrível que pareça, e as meninas não querem faltar treino de jeito nenhum, querem correr atrás. E professor, que dia que vai ter campeonato? Faixa branca, hein? Vamos ali, quero treinar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, esse entusiasmo que nos dá força para a gente poder fazer esse trabalho a cada dia melhor, né? E nós, como karatecas, a gente pode chegar aí aos 60, 70 anos sempre aprendendo, como o mestre Kanazawa, que ele, no leito, minutos antes dele morrer, ele estava treinando assim, ó, batendo soco e voltando. Achei isso muito interessante. E no túmulo dele estava escrito bem assim, ó,
Eu agora, que eu acho que eu aprendi a fazer uns... Tá escrito Karatê Instant Nash. No Karatê não existe atitude ofensiva. E ele falou bem assim, eu acho que agora eu estou aprendendo a socar. Um mestre igual o Canazal, eu vou fazer uma comparação. 90 e poucos anos. Vou fazer uma comparação. É como se um garoto hoje fosse jogar com o Pelé, para vocês entenderem a distância, entendeu? O Pelé, o Zico, esses caras aí, eu não cheguei a ver jogar, mas o Zico no final de carreira, mas os caras jogavam muito. Então, essa comparação, para vocês entenderem a dimensão, ao cara, 93 anos. Aí tem uns aí que tem 16, 17 anos aí que já querem ser mestre, mas cada pessoa e eu sou apenas um pequeno aprendiz que eu aprendo ensinando e a gente aprende com os alunos também. Sim, sim. O Luiz Carlos Dias, ele está perguntando aqui, como posso participar e onde se inscrever? Ele é de Formosa? Não falou. Olha, lá em Planaltina nós atuamos, trabalho em conjunto lá, como eu disse, com a Josi, em 4 escolas, né? Se for em Planaltina, temos na escola classe 16, na escola classe JK, na escola classe 14, na escola classe 9, né? Aqui em Formosa, atuamos aqui na escola Maria Alícia, né? Se eu não estiver errado, e também Onde na escola fica essa Pastor, Maria Alícia? fica ali perto da rodoviária. No Bosque. Eu não sei os endereços aqui. Aí tem a escola Pastor, a a Thaíde da professora Elisângela, que está ajudando bastante. Perto do Anel Viário. Isso, lá em cima. A Daniela, que é a diretora agora lá do Maria Alice, ela voltou de licença, né? Ela disse que vai fazer uma divulgação grande lá. E os meninos já estão querendo já competir, já tem alguns alunos lá com kimono, e a gente está trabalhando nesse inteirinho para que a gente possa melhorar cada dia. Esse que você falou é Planaltina DR. Distrito Federal, isso. Apesar que eu comecei a dar... Cabeceiras? Onde se inscreve em Cabeceiras? Lá, Cabeceiras pode se inscrever lá na Secretaria de Esportes, com o Marcos, né, com a Nayara, que é a nossa... faz tudo lá, né, que ajuda bastante. Lá na Prefeitura ou na Secretaria de Esportes, ou pode entrar em contato comigo, né, também. Porque lá em Cabeceiras nós temos um material humano muito bom mesmo. Inclusive tem algumas mães que entraram lá, vou fazer uma aulinha aqui para ver como é que é. Né? Só quero fazer uma aulinha. E agora não quer mais sair do karatê de jeito nenhum, né? Então isso, e vão até competir, né? Tem uns alunos adultos lá muito bons também. O professor Elson já foi lá dar uma aula. E inclusive já estou até convitimando ele para voltar lá também. Então, assim, eu tô em vários locais. Eu tô igual o Rio do Street Fighter, daquele personagem, né? Com a mochilinha na escola, estou saindo no mundo para dar aula de karatê, né? Inclusive, ano que vem, minha filha vai treinar também, ela vai fazer 4 anos, né? Ela já tem um kimono, já dá kiai, já faz tudo e quer seguir os passos do pai. Espere que seja bem melhor que o pai. E se for, por exemplo, Formosa, né? Falando que Formosa, o local também que eu convido quem quiser participar do karatê comigo, eu estou situado no bairro Jardim Bela Vista, na Rua 13, na Academia Impacto Fitness, academia de musculação, mas eu tenho o meu dojo. Dojo é a área que treinamos, que ensinamos. Então nós chamamos dojo, que na realidade é o tatame, né? Conhecido para várias artes, nós chamamos de dojo. E então pode me procurar lá, na Academia Impacto Fitness, no Jardim Bela Vista, na Rua 13. Aqui a gente tem o professor Jorge dando boa noite, parabéns, companheira Márcia, Maciel, Zilma, e aos professores Alzemi e Elson, muito importante esse assunto. Inclusive, Jorge, você não vai me escapar não, viu? Porque o seu tema é outro, então me aguarde. E tem aqui também, boa noite, Sensei, né? Miguelina, a Miguelina, lá de Cabeceiras. De Cabeceiras, Goiás. A gente já está chegando já no final, né? Antes de eu passar para vocês fazer as considerações, dar telefone e tudo mais, eu quero falar aqui com os nossos ouvintes sobre o frango no pote. Eles fizeram uma baita estrutura ali em frente ao Correio. Nosso parceiro, está sempre nos ajudando. Toda vez que a gente precisa de um apoio, eles estão sempre lá. Uma estrutura grande, bonita, tem brinquedoteca, e não é brinquedoteca que você paga à parte, você entrou ali, as crianças já brincam,
é de graça, não é como muitos outros, né, que você senta e no bar e ainda tem que pagar para as crianças brincarem. Então, lá tem uma estrutura ótima. Se você ainda não conhece, está ali agora em frente ao Correio, dá uma passadinha lá, vamos conhecer a nova estrutura do Frango no Pote. Um abração lá pro Rafael, que está sempre ajudando a gente. E agora eu deixo para vocês fazer as considerações finais, dando o telefone e tudo mais que os ouvintes estão pedindo. Então, eu vou entrar primeiro com as considerações finais do professor Elcio, né, CC Elcio. O que eu quero dizer é o seguinte, quero agradecer, primeiramente agradecer a vocês pela oportunidade de a gente também fazer igual o Funakoshi, difundir o Karatê, a Formosa, DF, entorno e regiões todas aqui, né, na rede, deixando que quem quiser praticar o Karatê, vamos dizer, a pessoa está aqui em tal lugar, vamos dizer, no Bezerra, Distrito Bezerra, Vila Boa, vários lugares aqui, né, assentamentos que queiram praticar o Karatê, pode nos procurar, que eu acho que a distância para quem quer, para quem gosta, não há distância. Eu tenho aluno meu hoje que é proprietário de chácara, lá do lado do Itiquira, o Célio é meu aluno, ele sai de lá para ir praticar o Karatê 3 vezes na semana aqui comigo. Sai da chácara dele e vem para praticar o Karatê. Eles querem o sonho dele desde criança, ele começou o Karatê agora com 59 anos. Hoje ele está com seus 61 anos. E então ele pratica o Karatê. Então eu quero dizer assim, que o Karatê é para todos, é para quem sonha, para quem quer, para quem realmente precisa também, porque há uma necessidade às vezes de praticar. E eu quero deixar aqui o meu telefone, que é o professor Elcio, Bela Vista, Academia Impact Fitness, na rua 13, e pode me procurar, se não me encontrar no momento, terá a minha filha na recepção lá, ou seja, dando aula também, que ela é professora. E dizer também que meu telefone é 61996469499. Repete. 61996469499. Professor Elcio. Um abraço a todos. Raio, quero agradecer ao Senhor Jesus, a Deus, por essa oportunidade, a vocês também, porque a gente tem que acreditar numa força maior, no ser pessoal, que eu acredito, e quero agradecer a todos também, agradecer a audiência, né, que é uma audiência muito boa, tenho certeza agora, depois dessa audiência, que a gente vai alavancar muito, né, professor Elcio? E fazer um adendo sobre o professor Jorge, ele estava conversando comigo, ele me deu uma ideia bem bacana, que é contra o bullying, né? E eu já trabalho isso com os alunos, né, nas escolas, para não falar apelido, para não fazer coisa pejorativa com o aluno, dar nomes que ou fazer tipo de brincadeiras de meninos com meninas, ou menino maior com menino menor, né? Que isso não é legal, né? Isso não é bacana. Então a gente está trabalhando, professor Jorge, nesse interim também de acabar com esse bullying, né? Porque no nosso tempo a gente acabava o bullying, mas de outra forma, né? Hoje em dia não, as crianças são mais... Cortando o professor Zemir, tem um ditado assim, que quem dignifica o homem é o nome. Isso. Exatamente. Então a gente tem que... Então eu quero agradecer realmente a vocês pela oportunidade, aos meus alunos lá de Cabeceiras, de Planaltina DF, de Formosa. Tem uma moça, Evelyn Cristina. Isso. Também tá mandando um abraço para vocês aqui, viu? Um abraço, Evelyn. A minha aluna lá, Evelyn. Então, muito bom. Então, quem quiser nos procurar aí, né? Eu não vou dar um endereço, né? Eu vou dar as cidades onde eu atuo, né? Mas tá bom. Planaltina DF, em Cabeceiras, em Formosa. Então, o meu número é 619-9609-5311. Repete. 619-9609-5311, Sensei Alzemir. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos juntos aí. Pode nos procurar que a gente está formando uma equipe muito bacana. Eu quero aproveitar mais um ganchozinho aqui e falar que eu fico muito feliz com essa audiência em Cabeceiras. Eu fico muito feliz
por ter o professor Alzemir ministrando aulas em Cabeceiras, porque Cabeceiras também merece ter boas coisas. Cabeceiras é a minha cidade também, como Formosa é a minha cidade, Cabeceiras também. Eu sou filho de Cabeceira, nasci em município de Cabeceiras, e tem mais uma. A Miguelina Calazance aí, ó, que manifestou, é minha parente, é minha prima, cujo o meu pai foi o primeiro prefeito de Cabeceiras de Goiás. Que chique. Então, para mim, eu fico muito feliz de levar uma arte tão rica, tão grandiosa, de fazer uma sociedade melhor da juventude e as demais pessoas, né? Então, eu quero mandar um abraço à Cabeceira, a todas as pessoas de Cabeceira, que logo em breve eu estarei do lado também. Eu só queria só mais 5 segundos, até porque eu estou em Cabeceiras devido ao prefeito Jacó, o Andino, né, que é o vice-prefeito, também a todos os secretários que passaram, que me ajudou bastante, ali com o Júnior Sobral também, e agora com o Marcos Vinícius, com a Nayara. Graças a eles que eu estou lá também, né, junto com a Josi, com a Zumba, falando mais uma vez. Então, isso é muito importante, esse trabalho em conjunto, né? Enquanto a gente está no Karatê, ela está com as mulheres também. Então, é um trabalho que a gente quer fazer aqui em Formosa também. A gente vai fazer, né? E, olha, só em Planaltina ela deve ter juntando tudo, 400 mulheres. Só em Planaltina deve. Então, estamos aí. Professor Zemir, fazer uma brincadeira com o professor Zemir, é o seguinte, você receberia minha irmã treinando Karatê com você, lá de Cabeceiras? Sim, com certeza. Ela tem 92 anos. É a dona Iraci. Né? Dona Iraci, ela é minha irmã, mora em Cabeceiras. Eu tenho vários sobrinhos, parentes, primos, tios em Cabeceiras. A gente Cabeceiras. foi lá na casa dela, né? Nós fomos na casa dela, eu mando um abraço para ela, se ela alcançar me ouvir lá. Ou tem alguém, filhos, né? Então, eu mando um abraço, que eu tenho muita honra, muito carinho a ela, e ela poderá treinar Karatê com você, hein? Cabeceiras é nossa cidade, né, querida. Nós temos lá uma companheira, a Clarice, do Empório Rural. Então, quando vocês forem lá em Cabeceiras, dá uma passadinha lá no Empório Rural. Eu passo direto, eu como direto bolo lá, os bolos são maravilhosos. São ótimos. Principalmente o de milho, então. Isso é lá com a nossa companheira Clarice, o prefeito Jacó também sempre recebe. Vou lá para você comer 5 seguidos. Eu gosto muito do queijo, nossa, o queijo dela é maravilhoso. Eu sou puxa-saco do bolo de milho, tudo lá é ótimo, entendeu? Agora o bolo de milho. Então, Clarice, um abraço. As mães costureiras aí de Cabeceiras, que a gente acabou de entregar o certificado lá a eles, o pastor lá da Igreja Assembleia de Deus Madureira, também, que abriu as portas para receber essas mulheres e fazer o curso lá junto com o Cotec. Então, foi maravilhoso esse curso que a gente fez lá com elas. E estamos tentando levar mais, elas estão cobrando a gente, e a gente está aí cobrando também de terceiros para a gente poder voltar lá. Então, Cabeceiras é lindo demais, tem pessoas maravilhosas. E aqui a gente vai finalizando, né? Eu deixo aí boa noite, muito obrigada a vocês por ter vindo. Maciel também, que sempre abre as portas aqui para a gente. Então, muito obrigada. E outra coisa, que a gente também tem aí a nossa companheira Léo, lá do Panela Bistrô, almoço, jantar, vai no iFood, procura lá Panela Bistrô, tá com fome, mata sua fome lá no Panela Bistrô, viu? Você vai comer e vai querer toda vez. Muito bom. Um abraço aí para a nossa companheira Léo e para todos que estão nos ouvindo. Então, até a próxima.